pessoal, aqui é o Isaac na Revia Láctea, trazendo hoje 101 curiosidades sobre Helluva Boss, mas dessa vez sobre a segunda temporada. Clique aqui se ainda não viu o vídeo das curiosidades da primeira temporada, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e deixe seu like para mais vídeos desse tipo. 101 curiosidades, aí vamos nós! Apesar do primeiro episódio começar mais de 20 anos no passado, o presente cronológico desse episódio é uma continuação direta do episódio Ozzy. Podemos ter certeza disso pela roupa que o Stolas estava usando no final do episódio, que é a mesma que ele estava usando durante o seu encontro desastroso com o Blitzo. No episódio The Circus, é revelado que o Stolas e o Blitzo eram amigos de infância, e, desde essa época, o Stolas já tinha uma quedinha pelo Blitzo. Claro que do jeito infantil que uma criança gosta da outra. Entretanto, no mesmo dia que o Stolas conhece o Blitzo, ele também conhece a Stella, que viria a ser a maior causa da infelicidade na vida dele. O antigo mordomo da família do Stolas tem uma mancha branca no seu olho esquerdo. Junto com seu visual todo arrumado, essa mancha fica parecendo um monóculo. Quando o Paimon, rei da Ars Goetia, é lembrado do seu filho Stolas, ele se refere ao próprio filho como Garoto Coruja, o que pode indicar que os outros filhos dele são de outros tipos de pássaro ou até mesmo raça de animais completamente diferentes. Durante a canção do Stolas, perto do final do episódio, quando ele abre um de seus livros, é possível ver informações sobre cristais asmodianos escritos em runas nórdicas, um indicativo pra gente que essa seria a forma de substituir o uso do Grimório e pode ter sido nesse momento que Stolas teve essa ideia. O símbolo de caveira em formato de coração na testa do Blitzo está presente em todos os artistas daquele circo e é a marca daquele local. A trágica história do cavalo minhoca, que o Blitzo conta quando ele era criança, na brincadeira dele com Fitzaroli, é um claro paralelo ao destino do Fizz, que teve seus membros amputados e precisou substituir por próteses robóticas. Ainda durante o episódio The Circus, essa é a primeira vez nessa temporada em que o Moxie e a Millie não aparecem no episódio. A primeira vez que isso aconteceu durante toda a série foi no episódio Queen Bee. Ainda no tópico membros da equipe Imp sumidos, Luna também não aparece de forma alguma nesse episódio, ela não é nem mencionada nesse episódio e é a primeira vez na série que isso acontece. A cena em que Blitzo fala para a Stella que comeu o marido dela é uma referência a essa mesma cena do piloto, mas dessa vez ela é vista do ponto de vista do Stolas. Mesmo que o piloto não seja mais canônico, eles decidiram manter essa cena como parte da lore deles. O coelho de pelúcia que o Stolas dorme abraçado é uma referência ao coelho de um desenho antigo chamado Sam e Max, entretanto, o coelho parece estar numa versão Imp. As gêmeas Diabrete na plateia do circo são uma referência bem óbvia ao filme O Iluminado. Mais uma referência nos figurantes é que os guardas da festa da Stella lembram bastante o Sr. Black e Sr. White, do desenho Johnny Test. A partir dessa temporada, a logo da Spindle Horse, que é o estúdio responsável por animar Helluva Boss, tem a sua logo animada ao final dos episódios. Durante o segundo episódio dessa temporada, Seeing Stars, mesmo o Stolas tendo um grande papel com o Blitzo, ele não chama seu amado de Blitzy em nenhum momento. O cervo que aparece junto com outros animais durante a gravação do sitcom de Brandon Rogers é estranhamente parecido com um dos querubins do paraíso, que fez a sua estreia no episódio Cherub. Falando nesse episódio, o mesmo guia turístico que aparece no episódio Cherub aparece novamente aqui, guiando a Octavia por Los Angeles. Um detalhe interessante de preservarem a aparência e a função de um figurante. Ainda em aparições de personagens, é possível ver uma boneca com a versão humana da Veroska na mesa de um artista que o Moxie esbarrou. Ainda nessa mesa / stand, é possível ver algumas artes que fazem referências a coisas da cultura pop, como a Hatsune Miku versão furry, o Naruto versão furry, Mona Lisa versão furry, que é chamada de Mona Lisa, e uma pintura furry verde que lembra nojinho de Divertidamente. Parece que esse artista tem uma obsessão por furries. Assim como você. Perto do final do episódio, é revelado que a Octavia tem o poder de pirocinese quando ela acende fogo roxo com o dedo para Luna. Enquanto Luna procurava por Octavia, ela acaba esbarrando numa figurante que é quase idêntica a ela. Depois foi revelado numa arte conceitual que ela se chama Notavia, pois é, até o nome é parecido. O disfarce do Blitzo acaba se assemelhando muito com o famoso de Hollywood, chamado Brandon Rogers, sendo essa uma clara paródia e referência nada sutil ao seu dublador original, Brandon Rogers. Enquanto Moxie e Millie cantam na rua para conseguir dinheiro, um figurante está com uma fantasia que é praticamente uma mistura do Elmo da Vila Sésamo com o Godzilla. A parte da cidade que os Imps estavam nesse episódio se chama Hollywood, uma paródia de um distrito da cidade de Los Angeles, Hollywood, e a versão de Helluva pode ser traduzida para o português literalmente como Madeira da Holly ou interpretada como Bosque da Holly. A mãe da família perfeita do sitcom, que o Blitzo está participando, lembra muito a senhora Pickles Oblong, do desenho Os Oblongs. A mãe usa até uma peruca, assim como a personagem. Quando a Octavia está vendo o drama dos influenciadores, a mala de mão da mulher lembra muito um Among Us vermelho, e se juntar com a mochila vermelha do menino, fica praticamente igual. De acordo com uma artista de storyboard, Maria Carla Mova, a contagem de dias na cela de Luna é uma homenagem à contagem que também há na torre da Fiona no filme Shrek para Sempre. Fiona contava os dias até seu resgate e Luna contava os dias para sua adoção.
Conforme foi revelado em artes conceituais depois do lançamento do episódio, o artista que tenta vender uma demo do seu CD de músicas para o Moxie se chama Roblox, uma referência à plataforma de jogos Roblox. Posto que uma das músicas dele se chama Está Chovendo Tacos. Quando os seguranças pegam o Blitzel para levar ele para o estúdio de gravação, um de seus fãs, alucinado, rasga sua camisa, revelando uma tatuagem com o nome de Brandon Rogers. Entretanto, essa é uma reciclagem da animação do episódio Spring Broken, mas naquele episódio, a tatuagem dizia Verósica. Eles também reciclaram a animação de uma figurante gritando nesses 2 episódios, mudando apenas as cores dela. Ok, para as próximas curiosidades eu chamei um convidado muito especial. Ah não, pera. Eu esqueci de chamar ele. Mas não tem problema, eu dou meu jeitinho. Onde é que eu tô? Um roteiro? Curiosidades? É pra eu fazer o quê? Falar todas elas enquanto olha pra câmera. Tá, né? Fazer o quê? Senhoras e senhores, bem-vindos à intromissão em vídeo de curiosidades de Rasbin Hotel por Dusty Moon. Como eu vim parar aqui, eu também não sei. Enfim, curiosidade número 30. Durante o episódio X and O's foi revelado o sobrenome do Moxie, que no caso é Kno Last Name, e esse sobrenome foi adotado pela Millie uma vez que se casaram, fazendo com que eles sejam o senhor e a senhora Kno Last Name. Esse sobrenome, traduzindo de maneira livre, significa não conheço o sobrenome, ou sobrenome desconhecido, o que dá a entender que o Moxie simplesmente jogou o sobrenome dele fora e adotou esse sobrenome falso uma vez que escapou da prisão com o Blitz e começou a sua nova vida trabalhando com ele. Ainda sobre o sobrenome do Moxie, de acordo com uma artista da série chamada Perla Cambara, ela criou esse sobrenome só como um tapa-buraco até que eventualmente alguém criasse um sobrenome definitivo e melhor pra ele. Só que, surpreendentemente, o nome que ela criou sem nenhuma grande pretensão acabou virando o nome canônico do Moxie na série. De acordo com a Viviane Medrano, esse episódio e o anterior passaram por maus bocados para serem produzidos, justamente porque nesse período Rasbin Hotel também começou a ser produzida, então imaginem o trabalhão e a bagunça que não foi esse período de tempo. De acordo com uma produtora da série, o Moxie nasceu no Anel da Ira, que é o anel natural dos Imps, mas foi criado no Anel da Ganância, algo que já era bem esperado, afinal os flashbacks do próprio episódio X and O's mostravam que ele nunca esteve na Ira antes. E isso também explica o porquê de ele não ter nenhum jeito de caipira, como a Millie e a família dela têm, porque ele nunca botou os pés naquele ponto durante a sua criação, e considerando que depois de ser preso ele fugiu com o Blitz, possivelmente só colocou o pé lá quando conheceu os sogros, e a gente sabe que não foi lá a melhor das experiências. X and O's, assim como o episódio Querubins, teve que ter uma cena sua censurada por questões de restrição do YouTube. No caso, os montes e montes de brinquedos adultos espalhados pela casa do Crimson. Na versão sem censura da cena do casamento, podemos ver que os brinquedos eróticos foram desenhados vestindo um terninho e com um sorriso no rosto. A placa do carro do Chess é uma abreviação de Huge C, que significa berinjela grande, algo do qual ele ama se gabar. O episódio todo chega a encher o saco, honestamente. As estações de rádio no carro do Chess são Canal do Mamon, Estação 69, Toques Luxuriosos, Estação 66.6, uma clara referência ao número da besta, Estação 80.085, que é uma referência a como você escreve boobs em calculadoras, ou displays quadrados antigos, que, no caso, pra quem não sabe, boobs seriam peitos, e por fim, mais ou menos importante, as mais tocadas, Vai Se Danar, Hits da Ira. Admito que deve ser boa pra se ouvir na academia, mas não tenho muito como opinar sobre ela por enquanto. Nesse episódio foi revelado que a MP já lidou com casos de assassinato no inferno também, mas por algum motivo pararam com isso e focaram apenas no mundo humano. Algumas cenas desse episódio fizeram uso de 3D, tal como a primeira aparição do Striker acabou fazendo. Um detalhe bem legal para dar destaque para alguma coisa em tela. Na cena de flashback que mostra o Crimson e o Moxie em um barco na água, podemos ver vários objetos flutuando no lago. E se você reparar bem, muitos desses objetos nem ao menos deveriam estar flutuando, afinal, na vida real, eles não flutuam. Essa cena claramente tomou suas liberdades artísticas para representar de maneira visual que o Crimson já se livrou de muita gente naquele local. Bonitinho, bem feito, mas ainda assim tá errado. Um detalhe que o... Agora que eu percebi que eu não sei seu nome, qual é o seu nome? Perdão, foi grosseria da minha parte. Eu nem me apresentei ainda. Prazer, eu sou Isaac. Prazer, eu sou Dust. Um detalhe que o Isaac acabou percebendo só quando escreveu o roteiro e pesquisava é que o título do episódio 3, X and O's, faz uma referência que para alguns pode ser óbvia e para outros não.
Xenos é uma referência aos X e aos Os que algumas pessoas mandam no final de mensagens para mandar beijinhos e abraços lá nos Estados Unidos. Os famosos xoxós que a gente costuma ver no final de cartas americanas e não entende o que carambas é aquilo. O jeito que o Crimson age e fala foi fortemente inspirado no personagem Dom Vito Corleone, mais especificamente a versão do filme O Poderoso Chefão. Blitz falando que eles vão fazer um Shrek antes de invadirem o casamento arranjado do Moxie, claramente é uma referência ao primeiro filme de Shrek, onde ele invade o casamento, declara seu amor pela Fiona e, consequentemente, arruína os planos do Lorde Anão aqui. A explosão da granada que causou fumaça no formato de coração atrás do Chaz e do Moxie é uma referência ao pedido de casamento falso entre Lloyd e Yor no anime Spy X Family, uma bela referência, devo dizer. Na cena após o assalto ao banco, em que o Chaz e o Moxie estão fugindo, é possível ver um cadeado aberto numa cerca no cenário, indicando assim que o amor que eles tinham já tinha ido embora, que não estava mais selado. Apesar de eu ter sérias dúvidas quanto ao Chaz ser capaz de amar alguém e... cadeado e amor... Isso por um acaso é uma referência à ponte onde os humanos colocam cadeados na cidade de Paris? Quando o helicóptero está sobrevoando o Anel da Ira, eles passam próximos ao Parque Lululand, e ali podemos ver que o parque está fechado para obras desde o incêndio que a MP causou. Então o estrago que o Blitz causou até hoje não foi consertado. No início do episódio 3, a caneca personalizada da Millie está inteira, mesmo que ela tenha quebrado no episódio anterior para usar como arma improvisada. No início do episódio Western Energy é possível ver a cegoétia da diretora de arte da série, Sam Miller. E, sério, ter seu próprio OC na série que você dirige artisticamente deve ser simplesmente incrível. Me pergunto se não tem mais algum membro da equipe que teve seu OC colocado na série. Infelizmente, a partir da segunda temporada, o dublador do Striker acabou mudando, indo de Norman Reedus para Edward Bosco. Vocês devem conhecer o Norman pelo seu papel em The Walking Dead, e o Edward, bom, deve ser bem familiar, já que ele fez a voz do Alastor no piloto de Hazbin Hotel. Segundo uma produtora da série, vários palavrões no episódio Western Energy tiveram que ser censurados ou alterados devido a restrições do YouTube. Um bom exemplo disso é quando o Blitz iria xingar a enfermeira, mas voltou atrás e usou uma palavra menos ofensiva. Pois aparentemente Helluva Boss não tem tanta liberdade quanto muitos pensavam. O hospital em que o Blitz leva a Luna para se vacinar se chama St. Anne's, um trocadilho com Satanás. Só que isso acaba sendo um pouco engraçado e até meio irônico, já que Satã não tem nada a ver com a Anel da Preguiça, e quem o governa é Belphegor. Após o Western Energy nos apresentar o Anel da Preguiça, sendo mostrado como um anel pacífico e voltado para a medicina, o único anel que falta ser mostrado para os fãs da série é o Anel da Inveja, governado pela Leviatã. O Western Energy também nos apresentou aqueles que são facilmente tidos como os menores Hellborns de todo o inferno, que no caso seriam esses imps aqui do tamanho de Smurfs. O nome Doutor Soma significa adormecer, algo condizente com o Anel da Preguiça. Segundo a Vivienne, a Luna não teve nenhuma fala nesse episódio porque ela pensou que seria engraçado mostrar um lado mais animalesco da Luna, fazendo assim com que ela emitisse apenas sons de cachorro. Só que ela também disse que depois que o episódio foi lançado, ela se arrependeu dessa decisão. E essa aqui é bem engraçada, devo dizer. Apesar de não ter dito nada o episódio inteiro, a atriz de voz da Luna ainda assim foi creditada ao fim do episódio. Roel Pérez, que também é conhecido por dublar o Valentino em Hazbin Hotel, improvisou o final da música do Striker, onde o pequeno imp cantou sozinho. O efeito sonoro que o Blitz faz quando a criança chama ele de sapo de fogo é o mesmo que utilizam no desenho do Bob Esponja para quando algum personagem se aborrece. O Stola se amarrado nos trilhos de trem é uma referência a um clichê de filmes antigos onde os bandidos prendiam donzelas indefesas na mesma situação e o herói precisava salvar ela antes que o trem chegasse. A pose em que a mãe chata cai quando a recepcionista chama pelo Blitz é chamada de Death Pose, e ela vem do desenho Family Guy, e é muito comum ver outras obras referenciando essa cena, até eu já usei ela em um vídeo passado. A cena de perseguição que envolve o Blitz, a Luna e o Doutor Agulha Gigante correndo em círculos enquanto toca de fundo a música What You Thinking About é uma clara referência às clássicas cenas de perseguição de Scooby-Doo, e algo assim aconteceu mais uma vez na série, no episódio Maceta Fantasmas. Quando finalmente vemos as mensagens de texto entre o Stolas e o Blitz, não apenas do presente de Western Energy, mas também do passado, fazendo referência a episódios como Seeing Stars, quando o Stolas agradece o Blitz por ajudar a encontrar Octavia, e ao episódio Oasis, podemos ver o quão curto e seco o Blitz era nas respostas que dava para os Stolas, o que é algo bem triste de se ver, mas é interessante pensar que agora isso mudou de vez, e se você acha que não mudou, reveja o fim da temporada 2.
E não tem nenhuma mensagem de texto entre os dois ali, mas dá pra ver bem claramente que a relação mudou bastante. Se você não viu... Meu Deus, vai no médico. Ah, pera, esse aqui não é meu canal, né? Então eu acho que eu não posso indicar pessoas a irem ao médico. Além de conseguirem sintonizar canais do céu, os imps também conseguem sintonizar canais de TV da Terra, tal como foi mostrado no final do episódio Campistas Infelizes. E só um adendo pessoal, eu queria continuar não lembrando que esse episódio existe, então muito obrigado, Sr. Isaac! Em Unhappy Campers, a barriga do cliente que a MP atende é igual à barriga de lava da Queen Bee e do Bomb Proof da primeira temporada. Ou seja, alguém na produção da série realmente curte muito abajures de lava. É revelado em Unhappy Campers que a Millie confia muito mais em decisões tomadas pelo Blitz do que em decisões tomadas pelo Moxie. E conhecendo o histórico do Moxie, não dá pra julgar a Millie por isso. O título do episódio Unhappy Campers é uma referência a um filme de terror da década de 80, chamado Acampamento Sinistro 2, que em inglês possui como subtítulo Unhappy Campers. Além da pose de morte de Family Guy mostrada no episódio Western Energy, o episódio Unhappy Campers nos mostrou outras duas death drops da cultura pop. E uma delas é um garoto com pose de morte de Dragon Ball durante a partida de vôlei. A outra death drop do episódio é feita pelo Moxie, e esse movimento em questão é muito conhecido na cultura drag. Ok, pode deixar que eu assumo daqui. No episódio Ops, algumas falas do Fitzaroli, como ele falando miau miau e falando sobre o tamanho do negócio do Asmodeus, foi improvisado por seu dublador. Assim que a Vivienne ouviu essas falas dele, ela sabia que isso precisava ir pro episódio. Ops é o segundo episódio de toda a série que teve cenas da animação terceirizadas, e o estúdio que participou se chama Toon City Animation. Durante o incêndio no circo, o nariz do Fitzaroli foi uma das poucas partes de seu rosto que não foram atingidas pela chama. Isso aconteceu por causa do seu nariz de palhaço que ele usava nas apresentações, sendo a única parte vermelha do seu rosto hoje em dia. Os cachorrinhos moscas do Fitzaroli são chamados de Kieves, e uma nota nas legendas do episódio fala que todos chegaram em casa sãos e salvos. O Crimson chamando Asmodeus de o pecado mais fraco pode ser uma referência ao inferno de Dante, onde a luxúria é considerado o pecado menos grave e com uma punição mais branda. De acordo com Sam Heft, a música Look at This foi a composição mais difícil que eles tiveram até aquele momento. Ainda nesse número musical, o Fitz faz uma dança idêntica à dança do Lula Molusco que virou meme. Ele também faz um coração com os dedos, bem estilo K-pop, um prenúncio de suas rivais no episódio seguinte que tem vários elementos inspirados no K-pop. Quando Fitzaroli coloca o óculos no início do dia para ler a agenda de Asmodeus, ele usa um óculos 3D, o que não faz tanto sentido se for para ele enxergar melhor, mas essas são as cores tema do seu marido. No início do episódio, o Fitzaroli fala que a reunião de Asmodeus será meio-dia, mas na reunião o relógio de Asmodeus marca as 4 da tarde. O primeiro contrato do Crimson falava que ele tinha o direito à cabeça do Fitzaroli para pendurar em sua parede, algo que ele já costuma fazer e fez com o Chaz no episódio 3. O magnífico musical do Mammon quebra vários recordes, como o primeiro episódio musical da série, episódio mais longo da segunda temporada e o mais longo no geral, o episódio com menor intervalo de tempo de estreia de um episódio para o outro até aquele momento, e por último, episódio com o título mais longo. Esse episódio foi ao ar um dia após o aniversário de 31 anos da Vivienne. Uma piada que pode ter passado despercebida no início do episódio é que os créditos da produção estavam passando no início, e quando o Mammon fala que as mulheres não são engraçadas, o nome da Vivienne some no mesmo instante. Fitzarozzi e Ozaroli são dois nomes oficiais para os chips do Fizz e do Asmodeus, dentro do universo do Helliverse, e podemos ver demônios tweetando sobre isso no fim do episódio. Ainda nos demônios surtando quando esse chip é revelado, é possível ver um GIF do Fitzaroli que faz referência a um GIF do Kermit em pânico. Durante a apresentação da Glitz e da Glam, é possível ver uma Hellhound na plateia que se parece muito com a Kali do KDA, mais especificamente no clipe de Popstars, na sua parte com luzes neon. Um robô do Fitzaroli custa $69,99, bem barato considerando o tanto de funções que ele tem. A música do Fitzaroli no final do episódio lembra bastante a música Firework da Katy Perry e o clipe musical de Madagascar 3, tanto o pré-refrão da música quanto a estética circense dele. Um dos produtores da música Clown B, a música das gêmeas, já trabalhou em outras composições famosas no K-pop. Tá explicado porque lembra bastante esse estilo. Sobre essa música, eles tocaram bastante ela e queriam realmente deixar essa música na nossa cabeça, e pelo visto, deu certo. Ela é a 4ª música mais vista do canal da Vivienne e é minha favorita. Um dos bonecos do Fitzaroli tem um formato igual ao de um Funko Pop. Durante o anúncio do robô dele, a sacola de mercado está escrito Hellmart, uma referência clara à rede de supermercado Walmart. Na plateia do Mammon, aparece a impsona da artista Cecília Gonçalves, aquela imp que é apaixonada pelo Striker e essa já é sua 3ª aparição na série. Devido à aparência sensual de Glitz e Glam, é bem provável que elas sejam demônias mestiças de sucubus e demônios tubarão. O episódio especial musical do Mammon foi o último episódio a ser lançado em 2023, marcando o fim da primeira parte da segunda temporada.
Esse foi o último episódio de Helluva a sair antes de Hazbin Hotel lançar. Um pouco irônico, considerando que Helluva é um spin-off e Hazbin, que é a série principal, ainda nem tinha sido lançada. E curiosidade 101. Depois do lançamento de Hazbin Hotel, nos episódios seguintes de Helluva, os olhos da Rue ficaram bem mais presentes no cenário da série. Um detalhe pequeno, mas que ajuda a aproximar ainda mais as séries. Bom, acho que é isso, né? Foi uma gravação bem inusitada, mas até que foi divertido. Foi um prazer te conhecer, Isaac. O prazer foi meu, amigo. Agora eu só tenho que descobrir como é que eu volto pra casa. E como é que tu chegou aqui? Pois é, sabe que eu também não sei? Eu tava de boa gravando na caverna até que de repente eu caí num buraco!